Olá a todos! A gente vai mergulhar a fundo hoje no estoicismo. Estoicismo. Uma filosofia que, acredite ou não, tá mais na moda do que nunca. É isso aí. E para me guiar nessa jornada, a gente tem a Vanessa, a fera no assunto. E aí, Vanessa? Tudo bem? Olá, Eduardo. Prazer estar aqui. Eu pra você que tá nos ouvindo também. Que legal! Bora desvendar os mistérios do estoicismo. É isso aí. E entender por que ele ainda é tão importante depois de tantos séculos. A gente separou um material bem legal chamado Texto Colado Estoicismo, a filosofia da serenidade em tempos turbulentos. E vou confessar, a ideia de ter paz interior nesse mundo doido me fisgou de cara. Realmente. Você acha que essa busca por serenidade explica por que o estoicismo está tão popular hoje? Com certeza. Quem não quer um pouco de paz no meio do caos, né? É verdade. Mas o estoicismo vai além de só relaxar. É tipo um guia prático para encarar os desafios da vida, sabe? Com mais força e sabedoria. Entender como essa filosofia surgiu lá na Grécia Antiga ajuda a gente a ter uma visão mais completa do que ela realmente propõe. E a história do fundador, o Zenão do Sítio, é de arrepiar, né? Perdeu tudo num naufrágio. E, em vez de surtar, foi buscar respostas na filosofia. É mesmo. Que mudança, né? E essa história já dá uma dica da essência do estoicismo. A capacidade de transformar tragédias em oportunidades de crescimento. Uau. O Zenão, depois da perda, se dedicou a encontrar um jeito de lidar com o sofrimento e acabou achando na filosofia a base para o estoicismo. Ele começou a ensinar em Atenas, num lugar chamado Stoa Poikile, que deu origem ao nome estoicismo. Olha só. E pensar que essa filosofia que nasceu lá na Grécia Antiga conquistou até os romanos. Pois é. O estoicismo se espalhou pelo Império Romano e influenciou grandes nomes como Sêneca, o Epicteto e Marco Aurélio. É mesmo? Que adaptaram os ensinamentos para a realidade romana, focando em temas como liderança, ética e resiliência. E o legal é que esses caras não eram só filósofos de gabinete, eles viviam o que pregavam. Sensational. Impressionante como o estoicismo atravessou séculos e continua tão atual. Mas, falando dos ensinamentos, o que são esses princípios estoicos que prometem essa serenidade toda? Bora lá! Um dos pilares mais importantes é a dicotomia de controle. A dicotomia de controle. Ou seja, entender o que está sob nosso controle e o que não está. Lembra que o texto falava disso? Tipo, a gente controla nossas ações e pensamentos, mas não controla eventos externos, a opinião dos outros, o passado ou o futuro. Isso aí. A chave para serenidade, segundo o estoicismo, é focar no que a gente pode controlar e aceitar numa boa que está fora do nosso alcance. O Epicteto, um dos grandes nomes do estoicismo, dizia que das coisas que existem, algumas dependem de nós e outras não. Faz sentido. Mas como aplicar isso na prática? No dia a dia corrido, cheio de prazos, problemas no relacionamento. Imagina que você tem um prazo importante no trabalho. Você se dedica, organiza, faz sua parte, mas aí o computador quebra ou surge um imprevisto. Acontece, né? O estoicismo te convida a focar na sua parte, no que você realmente pode fazer. E aceitar os fatores externos com serenidade, sem perder a cabeça. Entendi. É como direcionar nossa energia para o que podemos influenciar. É aprender a lidar com as variáveis que não controlamos, sem estresse. Mas além da dicotomia de controle, o que mais norteia o estoicismo? Outro ponto central é a ideia de viver em harmonia com a razão e a natureza. Os estoicos acreditavam que agir de forma ética e racional, alinhado com princípios universais, era o caminho para uma vida virtuosa. É como se buscássemos uma sintonia entre nossas ações, a razão e a ordem natural das coisas. Seria então como se a gente tivesse que domar nossos impulsos, emoções, para agir de forma mais justa e equilibrada. Me lembra um pouco a ideia de autocontroles e não se deixar levar pelas paixões. Exatamente. O estoicismo reconhece que as emoções fazem parte da gente, mas não devemos ser dominados por elas. Verdade. A razão deve guiar nossas ações e decisões. Entendente? E a felicidade? Os estoicos renunciavam aos prazeres da vida para alcançar essa serenidade. Na verdade, a visão estoica da felicidade é bem peculiar. Para eles, a verdadeira felicidade reside na virtude. E o que seria essa virtude? Ser bonzinho. É mais profundo que isso. Para o estoicismo, a virtude se manifesta em 4 pilares: sabedoria, coragem, justiça e temperança. É buscar o bem, agir com sabedoria, ter coragem para enfrentar os desafios e temperança para lidar com os prazeres e as dificuldades da vida. Os estoicos acreditavam que esses valores são mais importantes do que a busca por prazeres passageiros ou bens materiais. Ou seja, a felicidade estoica é mais duradoura, baseada em valores sólidos, e não em coisas efêmeras, certo? E como colocar esses princípios em prática?
O estoicismo oferece ferramentas para isso. Com certeza. O estoicismo não é só teoria, é um guia prático para a vida. E no próximo bloco a gente vai mergulhar em algumas práticas estoicas que você pode incorporar no seu dia a dia para viver com mais serenidade e propósito. Tô curioso para saber como aplicar essa sabedoria milenar na minha vida moderna e agitada. Voltamos já com a segunda parte do nosso mergulho no estoicismo. Isso aí. Fique ligado. Até já. E estamos de volta para a segunda parte do nosso mergulho no mundo do estoicismo. Na primeira parte a gente explorou os princípios, tipo a dicotomia de controle e a busca pela virtude. Agora vamos ver como colocar isso em prática. É isso aí. O estoicismo não é só para pensar, é para fazer acontecer. E uma das práticas mais importantes é justamente a dicotomia de controle. A famosa dicotomia. Os estoicos recomendam que, antes de qualquer coisa, a gente se pergunte: isso tá no meu controle? Se a resposta for sim, agimos com tudo. A gente faz acontecer. Se não, aceitamos numa boa. É um exercício diário de separar o que a gente pode influenciar do que não pode. Tipo, se meu chefe me der uma bronca injusta, não adianta remoer, né? O que passou, passou. É. Mas eu posso controlar como vou reagir, se vou me abalar, ou manter a calma e seguir em frente. Perfeito. Você usou a razão e não se deixou levar pela emoção negativa. E essa prática se liga com outra importante: a reflexão de manhã e à noite. Ah, entendi. Os estoicos recomendavam começar o dia analisando seus objetivos e valores e terminar o dia revisando suas ações e aprendizados. Tipo o balanço do dia, né? O que fiz de bom hoje? O que podia ter feito melhor? No que preciso focar amanhã? Isso mesmo. É um momento para se conectar consigo mesmo. Avaliar se suas ações estão alinhadas com seus princípios. Legal. Se você está no caminho da virtude. E por falar em autoconhecimento, o estoicismo também propõe práticas mais desafiadoras, como a privação voluntária. Essa eu achei interessante. É tipo, se prepare de certos confortos para fortalecer a mente, né? Lembra que o texto falava do Sêneca? Sim. Que defendia isso para se preparar para os perrengues da vida. Exatamente. Imagina você passar um dia sem celular. Ou tomar um banho frio de manhã. São pequenos desafios que te tiram da zona de conforto e te preparam para lidar com situações mais difíceis no futuro. É como um treinamento para resiliência. É como se a gente calibrasse a mente para não se abalar tanto com os problemas, né? Tipo, se eu consigo ficar sem meu cafezinho, também consigo lidar com uma crítica no trabalho. Exatamente, é fortalecer a mente para qualquer parada. E tem outra prática que pode parecer meio pessimista, mas é poderosa: a visualização negativa. Visualização negativa. Sei não, é tipo pensar em tudo de ruim que pode acontecer. Na verdade, é antecipar cenários negativos, mas para se preparar para eles. Ah, entendi. E reduzir o impacto emocional se eles acontecerem. É como se você vacinasse a mente contra o medo e ansiedade. Então, em vez de ficar apavorado com a possibilidade de perder o emprego, eu me preparo mentalmente para essa situação. Isso. Pensando em como lidar, buscando novas oportunidades. Perfeito. É usar a imaginação a seu favor, para desenvolver resiliência e adaptação. E essa prática nos leva a outra ainda mais profunda: o memento mori. Essa expressão em latim me lembra que a vida é finita, né? Lembre-se que você vai morrer. Exatamente. Os estoicos meditavam sobre a morte. Caramba! Não como algo mórbido. Tá. Mas como um lembrete para viver cada dia com intensidade e propósito. Faz sentido. A consciência da nossa finitude nos impulsiona a aproveitar o presente, valorizar as coisas simples e buscar o que realmente importa. Seria como um chamado para viver com mais consciência, né? Se a gente soubesse que só tem um dia de vida, será que perderia tempo com besteira? Provavelmente não, né? O memento mori ajuda a gente a ter essa perspectiva. A não procrastinar os sonhos, ser mais grato pelo que temos e viver com mais autenticidade. E essa sabedoria estoica de mais de 2000 anos continua inspirando pessoas. Que legal! Inclusive, no material que a gente analisou, falava da influência do estoicismo na psicologia moderna. É verdade. Parece que tem até relação com a terapia cognitivo-comportamental. Sim, lembro. A TCC, que está super em alta, parece ter uns princípios parecidos com o estoicismo. Exatamente. A ideia de identificar e modificar pensamentos ruins, controlar as emoções e focar no que está sob nosso controle está presente no estoicismo e na TCC. Ou seja, o estoicismo não é só coisa do passado, né? Tem aplicação prática na nossa vida, no nosso bem-estar mental. E um texto também tinha exemplos de gente importante que se inspirou no estoicismo, né? Sim. O ex-presidente americano Theodore Roosevelt era fã do estoicismo e usava os princípios para lidar com a pressão e tomar decisões difíceis. O empresário e autor Tim Ferriss também curte e tem um podcast famoso sobre o tema. Olha só, estoicismo bombando nos podcasts. Mas e no dia a dia? Como aplicar?
As aplicações são várias. O estoicismo pode te ajudar com o estresse, ter mais paciência no trânsito, enfrentar desafios no trabalho, lidar com conflitos em relacionamentos. A chave é usar os princípios e as práticas como ferramentas para cultivar a serenidade, a resiliência e o autoconhecimento. Sensacional. Mas e as críticas ao estoicismo? Lembra que o texto mencionava algumas? Tipo, a ideia de que os estoicos seriam frios e insensíveis por darem tanta ênfase ao controle das emoções. Sim, essa é uma crítica comum. Mas é importante lembrar que o estoicismo não prega a supressão das emoções, mas o gerenciamento delas. A ideia é não se deixar dominar pelas emoções negativas, mas usá-las como guia para agir de forma virtuosa. E na última parte do nosso mergulho, a gente vai se aprofundar nessa discussão, explorando os limites e as contradições do estoicismo. Fica com a gente. E voltamos para a última parte do nosso mergulho no estoicismo. Já vimos a história, os princípios, as práticas e até a influência dessa filosofia no mundo moderno. Mas, como toda boa filosofia, o estoicismo também tem seus críticos, né? Verdade, nenhuma ideia é perfeita, né? E o estoicismo com tanta história também gerou controvérsias. E lendo o material, uma crítica que me chamou a atenção foi a ideia de que o estoicismo pode levar à passividade. Se aceitamos tudo o que acontece, como lutar por mudanças, combater injustiças. Essa crítica é importante, merece ser analisada com cuidado. Uma interpretação, digamos, superficial pode levar à ideia de que devemos simplesmente aceitar tudo, sem reagir, sem lutar. É como se a gente se acomodasse, né? Exato. Mas o estoicismo não prega uma passividade cega, muito pelo contrário. Ele valoriza a ação virtuosa, a busca pelo bem, a justiça. O que o estoicismo ensina é ter discernimento para escolher as batalhas certas, direcionar a energia para aquilo que a gente pode mudar. Ou seja, não é se conformar com a injustiça, mas agir de forma estratégica, focando no que está sob nosso controle. Como no exemplo da bronca do chefe, a gente não controla o fato de ter levado a bronca, mas controla como reagimos. Perfeito. E essa crítica da passividade ignora um ponto fundamental: a importância da virtude. Lembra dos 4 pilares. Sabedoria, coragem, justiça e temperança. A justiça, como valor, nos impulsiona a agir contra a injustiça, a lutar por um mundo mais equilibrado. Então o estoicismo não é para acomodados, mas para quem busca agir no mundo de forma justa e sábia, tendo discernimento para escolher suas batalhas. Exatamente. O estoicismo não dá respostas prontas, mas convida a gente a refletir sobre como viver de forma mais plena e significativa, mesmo com os desafios do mundo. É uma busca por equilíbrio entre a aceitação e a ação, a serenidade e a coragem. É como se o estoicismo nos desse um mapa para navegar nesse mar da vida, né? A gente encontra tempestades, calmarias, mas o importante é ter a bússola da razão e da virtude para nos guiar. Que bela analogia! E, como em uma viagem, o estoicismo ensina que o caminho é tão importante quanto o destino. A prática, a reflexão, o autoconhecimento são essenciais para alcançar a serenidade e o propósito que buscamos. Chegamos ao fim do nosso mergulho no estoicismo com a certeza de que essa filosofia que nasceu há tanto tempo tem muito a nos ensinar sobre como viver bem hoje, né? Com certeza. E, parafraseando Marco Aurélio, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Que o estoicismo nos inspira a cultivar pensamentos mais virtuosos, mais serenos, para ver com mais sabedoria, coragem e propósito. E, para você que nos acompanhou nessa jornada estoica, fica o convite para aplicar esses ensinamentos na sua vida, para buscar essa serenidade. E como diria a Vanessa, como você pode usar os princípios estoicos para encontrar mais paz e significado na sua vida? Fica essa reflexão. Um grande abraço e até a próxima.